Bola ao ar, galera, começando mais um O Arremesso Cast. Estou aqui com o Lucas. E aí, Lucas, tudo bom? Salve, salve, pessoal! Salve, Henrique. Tranquilo, irmão? E você, como é que tá? Vamos então para esse episódio complementar aqui, né? O segundo episódio, a segunda parte do primeiro episódio. A gente está fazendo um especial aqui. É a nossa estreia, é bom dizer isso. E a gente está fechando esse episódio de estreia em duas partes, com um bom continue lá no final do primeiro, para a gente fechar o assunto aqui sobre o All-Star Games. Seguinte, vamos à discussão. Lembrando, galera, que aqui vai ter muito clubismo, opinião de cada lado. A gente tenta sempre trazer o máximo dos stats possíveis, né? Os status do jogo, campanhas relevantes ou não. E uma leve discordância aí, algumas surpresas. No primeiro cast, nós fizemos os nossos picks aqui dos titulares. Então, os 5 primeiros os titulares que saem jogando. E agora a gente vai falar sobre os reservas. São 7 reservas, né? São 12 jogadores no total. Então agora a gente vai falar dos reservas. A gente selecionou, Henrique, da forma de 3 guards, né? 3 armadores, 3 alas e 1 pivô. Então os dois times terão essa formação de reservas. Então, nós já escalamos os nossos titulares e agora a gente vai citar justamente esses reservas nessa divisão. Então vamos lá, gente. Bom, é isso. A gente espera que vocês todos aproveitem o papo e vamos ao cast. Então vamos começar pelo Oeste. Cara, meu primeiro armador foi o menino de ouro. Para mim, o garoto mais... Dói no coração falar isso para mim, porque o garoto do meu time é espetacular. Mas esse moleque... Pessoal, escutem. Esse daqui é o futuro da NBA, sem dúvida nenhuma. Luka Doncic, não tem como. Ele joga muito, cara. Tem muito recurso ofensivo. Ele peca um pouco na parte defensiva? Ainda, porque ele é muito novo, né, cara? Mas o que ele vem fazendo é de outro mundo. Média de 29,1 pontos, cara, é muita coisa. Média de 9,4 assistências, 8,6 rebotes. A campanha do Dallas não é tão boa quanto se imaginava que seria, mas ele vem fazendo muita diferença nesse time. Eu tenho alguns pontos sobre o Doncic, porque o Dallas, para mim, é uma decepção. Assim. Eu tinha altas esperanças na bolha de que eles eliminassem o Clippers. Foram muito bem. Foram muito bem. Levaram pro jogo 6, né? Foi a 6 pro jogo 6. Levaram a 6 jogos. O Doncic teve aquele jogo miraculoso, onde ele mete aquela bola de 3 na prorrogação. Um buzzer beater, cara. No estouro do cronômetro. Foi sensacional. Então a gente tinha altas expectativas. Eu falei no cast passado sobre o Murray, que esperava que eu não esperava que ele tivesse uma decaída tão grande. Eu não acho isso individualmente do Doncic, mas eu coloquei ele na lista, mas não como primeiro reserva. Acho que é importante ressaltar que entre os guards ali eu coloquei ele entre o segundo, mas é porque eu acho que ele contribui pouco pro time. É muito louco, né? Você vai falar, poxa, como contribui pouco marcando quase 30 pontos por jogo? É porque eu acho que, principalmente sem o Porzingis nos primeiros jogos da temporada e também nos últimos jogos da bolha, ele ficou um pouco com essa máscara de ter que carregar o time, sabe? Sim. E vai ter uma outra pick que eu vou fazer lá na frente do Leste, que eu acho que é o mesmo caso, acho que é a mesma base de argumentação, mas para mim ele tá achando que tem que carregar muito. Quando, na verdade, o que funcionou na bolha, principalmente o que deu esperança contra o Clippers, ao meu ver, foi justamente ele carregar a marcação, abrir a marcação Dá no mais perímetro, espaço para os jogadores, né? jogar para os caras passar a bola e matar as bolas. Coisa que ele não está fazendo. Ele mesmo está matando as bolas. Beleza, ele vai marcar 30 pontos, quase 40 pontos. Contra o Golden State ele teve um jogo excelente também, mas o time não ganha. Pois é, isso é complicado. E vale ressaltar também que a média dele na bola de 3 está
abaixo, né, cara? O cara tá com média de 33%. É isso, se eu não estou enganado, parece ser isso. Bom, mas está abaixo do que ele poderia. Não, Poderia estar melhor. e eu acho também que é o ponto da gente estar debatendo ele aqui entre os reservas. A gente não trouxe ele entre os titulares, né? Muito por isso. Sim, o que ele foi ano passado, né? Ano passado ele foi foi ano titular. passado. E sabe que eu fiquei achando que você colocaria ele como seu titular, né? Porque eu sei que você curte o jogo e sempre comentou, a gente já teve essa discussão dele ser o futuro da NBA ou não, tal. Mas ele não apareceu na listagem titular de nenhum dos dois. Sim, sim. É, que a gente tinha 2 outros nomes que estão voando baixo, né, cara? A gente sabe que esse ano, a gente até comentou isso hoje mais cedo, tá um pouco até difícil de eleger os jogadores, por quê? Porque a temporada é mais curta, a temporada começou mais tarde, então a média, acho que não tivemos nem 30 jogos ainda, né, cara? Então, muitos jogadores ainda não conseguiram desenvolver, ainda não estão na sua melhor forma, né? Então, realmente está sendo um pouco difícil eleger os jogadores. Eu acho que é um fator de diferença a temporada ser curta e principalmente não ter público nas arenas para os jogadores que são a nível MVP, né? Lembrando que o Doncic ele está na conversa de MVP, muito mais pelo desempenho individual. Ele tem muita votação, tem muito buzz sobre ele, né? Tem muita falação que ele é o futuro da NBA pela performance, mas eu acho que jogar sem torcida para esses caras que são diferenciados faça com que os caras medianos se aproximem deles, sabe? Acho que é isso que eu tô Sim. querendo dizer. E aí Faz essa sentido. comparação fica um pouco injusta. Assim. A gente tá dizendo que tipo, o cara não merece estar no time titular, mas ele joga muito. Joga muito. Porque ele não sente a pressão em momentos críticos. Assim. Lembrando que o All-Star é baseado na temporada regular, né? Não é sobre os playoffs. Sim, exato. O Doncic é muito diferenciado, né, cara? Se pensar que ele foi MVP na Europa com 18 anos de idade, né, cara? Ele era o melhor jogador da Europa com 18 anos de idade, quando ele chegou na NBA. Então, a gente sabe que ele tem um futuro brilhante, por isso eu coloquei ele aqui como primeiro reserva e não coloquei ele no meu time titular, porque os outros jogadores que eu já disse anteriormente estão voando baixo, né, cara? E você, qual foi sua primeira pick? Então, a minha primeira pick é o Damian Lillard, do Portland. Muito porque o time está com campanha positiva. Ele perdeu o CJ McCollum no começo do retorno da temporada. Tem ali a ajuda do Carmelo Anthony, mas eu não acho que... O Nurkic também machucou, né? Então... O pivô titular do Blazers. Exato. Não sei se alguém precisa rever algum movimento, treinamento em relação ao CT dos caras, né? Fazendo uma analogia com o futebol aqui, mas tá muita gente machucada. Mas o Lillard ele se dá muito... o DM, Departamento Médico. Mas o Lillard se dá muito bem nessas situações de encarar essa responsabilidade. Eu acho que ele joga melhor quando ele não tem que dividir o spotlight, né? O foco. Mas eu não queria falar dele, eu queria falar da minha terceira escolha. Elencando os três, né? Eu coloquei Lillard, Doncic e o Ja Morant, do Memphis. E eu queria falar dele, porque para mim, o Ja Morant, ele é a segunda chegada do Allen Iverson na Terra. Assim, louco! Ele é inacreditável, assim. Não, empolguei demais. Eu gosto muito de assistir os jogos. Acho que ele é uma estrela de fato, assim. Eu acho que o Lillard ele se sai bem quando ele está nessa posição. O Ja Morant não, ele se coloca nessa posição de liderança. Poxa, é uma franquia pequena. Então. Mas ele respondeu muito bem, né? Desde quando ele foi draftado. E ele é da mesma classe do Zion, né? Parar para pensar. A resposta dele é muito mais superior em relação ao Zion. O Zion ainda... Eu não quero jogar o mérito do Ja Morant em demérito ao desempenho do Zion, mas é de se pensar, porque os dois estão em franquias que não são muito grandes, mas para mim o Ja Morant já se comporta como um All-Star. Até anotei algo aqui, depois do retorno dele,
ele tá com média de 45 pontos por 100 posses. 45 pontos por 100 posses. Então, impressionante. ele faz muita diferença para o time dele. Ele pareceu ter uma lesão mega grave de tornozelo e se recuperou. Então, aparentemente não, apesar de ser franzino, fraquinho, aparentar, né? Ele se recuperou muito bem. E eu só tenho um receio. A gente estava falando um pouco aqui antes de começar o cast sobre as trocas que levaram Derrick Rose lá, e eu lembrei desse fator. O jogo deles, Derrick Rose no Chicago, o Allen Iverson, até mesmo o Ja Morant são muito parecidos. Então eu acho que... Bem explosivos, né, cara? Exato. Eu tenho esse receio, sabe? De acontecer alguma coisa com o cara, porque ele tá sempre indo pro garrafão, ele tá sempre não querendo chutar, e definir de mais perto, ou até mesmo falando que eu questionei do Doncic, né, de abrir mais para os lances de perímetro, fazendo o papel de guarde mesmo, de ofício, e acaba precisando ser muito físico para aguentar os trancos, assim. E ele não é tão alto em relação à média da NBA. Né? Sim, ele é realmente, claro, com o tempo ele vai ganhar muita massa muscular, ele vai melhorar o shape, mas ele ainda é realmente bem franzino, né, cara? Bem frágil, entre aspas. Exato. Então, a gente já viu contusões que acabam com a carreira do cara. Sim. Né? Derrick Rose é isso. Derrick Rose era MVP da temporada e mais quando jovem, ele machucou o joelho, ele era mais jovem, quando ele machucou o joelho, o Chicago estava em primeiro no leste naquela temporada. Cara, se eu não me engano, já se tinha começado os playoffs, cara. Já eram os playoffs contra os Sixers, não era? Eu acho que ele tinha se classificado para os playoffs como primeiro do leste nessa temporada. E acabou que o time, cara, não passou da primeira fase. Sem o cara. E pior que a lesão dele. Enfim, a gente tá falando do All-Star, mas só resumindo, a lesão do cara, ele nem precisava estar em quadra, né? Aquela lesão do Derrick Rose, o jogo já estava resolvido. Dizem muito que foi pressão dos patrocinadores, porque ele estava muito próximo de conseguir um triplo-duplo no jogo, e ele acabou ficando um pouco mais e, se lesionou no jogo que já dava ganho. E acabou a carreira dele, aquela lesão. Mas como você já disse, os seus três armadores, eu vou falar os meus três. Né? Eu também, o Doncic foi minha primeira, o Lillard foi minha segunda, né? O Lillard espetacular, como sempre. E minha terceira escolha, cara, foi o Devin Booker, o alarmador do Phoenix Suns. Phoenix Suns que até que enfim está fazendo uma campanha decente, né, cara? O Suns está em quinto na Conferência Oeste, né? Foi passado ontem pelo Portland, mas tem um jogo a menos. E, cara, Chris Paul ao lado de Devin Booker, eles fizeram uma bela... O Phoenix fez uma ótima janela de transferências, cara. Eu acho que se reforçou muito bem trazendo o Chris Paul, trazendo Jay Crowder. Você já tinha aquele garoto que eles draftaram, o DeAndre Ayton, o pivô. Então, cara, o Devin Booker vem se mostrando cada vez mais sólido, tem médias muito boas, ele tá com média de quase 25 pontos. E, cara, eu acho que ele merece estar nesse All-Star. Eu gosto muito do Ja Morant, mas eu acho que a lesão que ele teve ali, ele perdeu alguns jogos, deu uma cortada. O Devin Booker fez quase todos os jogos, então eu acho que ele merece. Eu vou falar aqui que eu confundi, né? Eu coloquei o Booker na seleção de Ford, depois a gente conversando um pouco antes aqui. Você colocou ele como ala? Eu coloquei ele como ala, e eu até anotei alguns pontos sobre eles, porque eu acho que a chegada do Chris Paul para ele é um vira-chave. Na temporada passada, eu lembro do post do Damon Green, que ele até recebeu uma multa, acho que recebeu uma multa de $30 mil, algo do tipo, porque ele falou: pelo amor de Deus, alguém tire o Devin Booker de Phoenix. Ele mandou essa do Twitter. Cara, mas é real. Acho que foi naquele jogo contra o Clippers que ele mandou a bola de 3 sobre o Paul George, né? Peacebury também. E na bolha, né? O Phoenix não perdeu. Eles foram eliminados com 8 vitórias, né? Exato. Bizarro, né, cara? Uma parada ridícula. Assim, se comparar o Phoenix com o Lakers na bolha, a temporada regular, eu tô fazendo aspas aqui, do Lakers na bolha, aqueles 9, 10 jogos ali no começo, o Lakers só ganhou 2. E o Phoenix ganhou todos. Todos. Eles ganharam todos os jogos, cara.
realmente, o Devin Booker sempre teve médias altíssimas. Cara, vale lembrar, o Devin Booker tem uma das maiores pontuações da história, que foi naquele jogo contra o Boston Celtics em 2018. O cara com 21 anos fez simplesmente 71 pontos, cara. Isso é algo muito grande para o esporte. Não tem 5 ou 6 maiores pontuações que essa na história da liga. Um garoto de 21 anos conseguiu. Só para você ter uma ideia de como... E o time dele perdeu aquele jogo, vale lembrar. Ele fez 71 pontos e o time perdeu, velho. Então... É o Doncic essa temporada. Mas, cara, realmente o Devin Booker, essa temporada tá com um time bem mais competitivo com ele. E, cara, tenho praticamente certeza que o Phoenix Suns vai para os playoffs. Sim. Tem tudo para fazer bonito essa temporada. O Suns ganhou 9 dos últimos 10 jogos nessa semana. Saiu nos Power Rankings aí da ESPN. Power Rankings é costumeiro da mídia americana. Eles fazem uma seleção elencando os melhores times, como se fosse o pontos corridos, mas pelos recordes, pelos pontos, pelos estados, né? E aí acaba linkando. No último Power Rankings aqui que eu acompanho, que é do site da NBA, o Phoenix estava em 8º na semana passada e ele está em 4º agora no Power Rankings. Ele caiu para pela quinto, campanha. ele caiu para 5º porque o Portland ganhou ontem, mas está com um jogo a mais. Então, Exato. se ele ganhar o próximo jogo, ele já volta para a 4ª posição. Sim, e é só do Booker para completar, ele acertou aqui, ele está entre os 11 jogadores da liga com aproveitamento acima de 50% nos últimos 100 arremessos. É impressionante. E isso eu tô falando da linha de 3 pontos, tá? Caralho! 50,8. É inacreditável. E também o Suns tem ele tá no ranking de melhor defesa da temporada. Tá tomando em média aí 108 pontos, né? Ele é a 5ª melhor defesa da liga. O Lucas sabe que eu sou apaixonado por quem defende. E o Booker e o Chris Paul, os caras defendem. Sim, Chris Paul principalmente, né, cara? Principalmente. Não tem jogo fácil contra os caras. Eles defendem de verdade. E é isso, eu fiquei com inveja desse seu pique aí, porque realmente passou batido por mim. Mas é isso. É isso. Vamos lá, então, passando para os alas agora, né? Você começa? Desse aqui, eu não tenho muito a acrescentar, por quê? Porque eu coloquei justamente Paul George e o Anthony Davis, porque eu não citei esses dois monstros na minha lista dos titulares. Eu expliquei muito do Paul George, né? Porque eu fiquei entre Paul George e Kawhi Leonard. Eu acho que o esforço defensivo do Paul George ele é menor do que o desempenho que ele tem na parte ofensiva. Mas o Anthony Davis, para mim, ele, por mais que ele esteja muito abaixo, né, ele terminou as finais da NBA com o Lakers tendo a certeza. O Lakers começou essa temporada, né? Todo mundo tendo a certeza que, como você diz aí, que ele seria o time a ser batido pelo desempenho do Anthony Davis. E no final das contas, essa queda de desempenho dele é uma queda de desempenho comparada ao que ele faria, o que ele poderia fazer, desculpa. Mas ele ainda tem o status de All-Star. Ele é um dos caras que lidera a votação, muito pelos pontos que a gente falou, de estar no mercado gigante. Sim. Enfim, ele era um cara que sempre estava no All-Star, mas porque ele carregava o time de New Orleans sozinho. Aquela sobrancelha atrai muitos votos, né, cara? Exato. Mas, cara, eu não consigo não colocar ele na lista por conta dessa temporada que, por mais que é um alto e baixo, ele tá ali entre os melhores da liga ainda, e principalmente porque o Lakers é a melhor defesa, muito pelo desempenho do Anthony Davis. Para ter uma noção, né, ele tá nessa intriga de tá machucado ou não, ele tá fora, né? Ele agravou. É isso que eu ia perguntar, cara. Antes do primeiro episódio a gente fez, ele não tinha machucado ainda, eu até coloquei ele no meu time titular, e agora ele tá machucado, com grandes chances de perder o All-Star, que muito provavelmente ele vai estar, né? Ele vai ser como titular, inclusive, né? Sim. Possivelmente, né? Eu acho que o LeBron não vai escolhê-lo. Então, ele agravou a lesão de tornozelo dele.
A lesão de tornozelo não é uma lesão no tornozelo, mas é no tendão de Aquiles, então é naqueles músculos ali que fazem a proteção e controlam o tendão de Aquiles. Todo mundo sabe que é uma lesão. A gente falou no episódio passado sobre o Kevin Durant, né? O quão é tão impressionante ele voltar dessa lesão, mas o Anthony Davis não é o Kevin Durant em relação ao shape, né? Em relação ao tamanho do cara. E tá todo mundo se precavendo. Ele fez a ressonância depois do jogo contra Denver, ele agravou no jogo contra Denver, e não deu uma fratura, mas mostrou que ele agravou a situação. Ele vai fazer dois outros testes de contraprova, né, posso dizer assim, da mesma ressonância, para saber se está tudo certo. Mas ele já se reuniu com Deus e o mundo, lá, diretores do Lakers, o agente dele, o Rich Paul, que é o mesmo do LeBron, enfim, para definir qual que é o plano. A minha opinião é que ele fique sentado por 2 meses, né, e volte só nos playoffs, e tá tudo certo. Se ele voltar a 80% do que ele joga, dá pra gente ir para as finais, eu acho que tranquilo. Se ele voltar abaixo disso... Tinha que voltar antes, pô. Eu não sei. Não, eu não acho que ele volte, mas eu tô falando em relação ao potencial dele. Eu não acho que ele volte com. Eu acho que ele volta ali com 50%, porque ele é um cara que demora muito para pegar ritmo, sabe? Então Sim. A situação tá bem complicada, mas não tem como tirar ele dessa lista. Mas eu não coloquei ele como titular, mas coloco ele aqui como reserva. O meu primeiro foi o Kawhi, perdão. O meu primeiro reserva é o Kawhi Leonard, por motivos óbvios. O cara tá... Cara, o Clippers... Eu, se fosse torcedor do Lakers, se fosse torcedor de algum time do Oeste, estaria bem preocupado. De algum time, né? Porque o Clippers, esse ano, não tem aquele estigma mais de favoritaço. Trocou o seu técnico, que para mim, o Ty Lue tem muito mais variedade de funções táticas, consegue mexer mais no time do que o Doc Rivers, que estava no time na temporada passada. Eu acho que eles perderam o Harrell, mas, cara, eles trouxeram o Ibaka, que para mim é muito melhor. E, cara, eu acho que o Clippers vem forte, tá com uma das melhores campanhas, né? Eu acho que é a segunda ou terceira melhor campanha do Oeste. Então, por motivos óbvios, Kawhi Leonard está no meu time como primeiro reserva. Eu não coloquei ele como titular porque eu usei aquele critério que eu disse para você de usando um jogador para cada posição, clássico. Por isso eu coloquei o Anthony Davis como meu jogador no time titular. O meu segundo reserva é o Paul George. Paul George também vem fazendo uma temporada sensacional. Então, depois do Paul George, minha escolha, cara, agora realmente eu quebrei a cabeça para escolher esse jogador. Pensei bastante e eu coloquei o Brandon Ingram, o ala do New Orleans Pelicans. Brandon Ingram foi um dos jogadores que mais evoluíram da temporada atrasada para passada. Ele é realmente um jogador que está liderando aquela franquia do New Orleans junto do Zion. E ele manteve praticamente todas as suas médias da temporada passada, na qual ele foi All-Star, para essa. Então, por essa razão, eu escolhi ele para o meu time. Foi meu terceiro reserva na posição de ala. Para mim, assim, não tinha muita opção, também se não concordar com você nessa. De carreira aqui, ele tinha uma média de 17 pontos, ele está com 23 pontos. Mas o ponto preponderante é que todo mundo achou que com a chegada do Zion, o desempenho dele cairia. Porque ele é um cara que ele pode ali jogar de small forward, né, de power forward, mas ele vai muito pro garrafão, ele Sim. busca muito jogada corpórea para buscar falta, enfim. E o povo achou que, na verdade, todo mundo achou que o desempenho dele ia cair, muito pelo desempenho do New Orleans na bolha, que foi péssimo. A gente está falando do Phoenix, que ganhou todas, o New Orleans ganhou um jogo na bolha só, e teve jogos assim terríveis de ver. Mas nessa temporada ele manteve, e eu acho que ele ainda trouxe o Lonzo, né? Ainda teve um resgate do Lonzo Ball lá em New Orleans, junto com o Zion. Eles fazem um trio muito bom, muito prolífico, assim, de tipo de comunicação, enfim. Jovens, né, cara? São todos jogadores muito jovens, todos com potencial jovens. muito grande, né, cara?
Exato, exato. E receberam. O Lakers deu todos esses caras pelo Anthony Davis, né? É, Então, é. se o New Orleans tiver um retorno dessa galera em relação ou atrair uma futura estrela ou de montar um time ali ao redor do Zion, tá ótimo já. Tá Sim. ótimo, porque teoricamente foi de graça, assim. Recebe uma grana pelo Davis aí, uma baita de uma grana, e toma todos esses caras aí que a gente puder dar para vocês. Sim. E o Ele no ano Ingram, passado. Pode e o falar. Ingram também, desculpa te cortar, né? Mas Nossa. o Ingram que renovou o contrato com o Pelicans essa temporada, né? Ele vai receber uma grana da porra, se eu não me engano, foram 160 milhões de dólares por 5 anos, né, cara? É um contrato gigantesco, de mais de 30 milhões de dólares por temporada. Mas é aquele negócio, né, cara? Por mais que você veja garotos com muito potencial, para uma franquia como o New Orleans segurar uma estrela, eles têm que oferecer um salário muito alto, né, cara? É igual o caso lá em Utah do Gobert. Você tem que oferecer um contrato muito grande para esses jogadores, porque realmente é muito mais atrativo ir para Nova York, ir para Los Angeles, para esses caras. Então, E para realmente, centros, né? ir para centros, É, exato. eu acho que assim, Sim, mas o Ingram agora ele tem já um All-Star na carreira dele. Ele foi estava na seleção dos melhores calouros de 2016 e 2017. E ele teve o Most Improved Player, né? Do cara que mais evoluiu do ano passado, dos sim, 19 ele e que 20. venceu. Foi ele que venceu. Poxa, é um baita de um currículo. New Orleans New Orleans se jogasse na Conferência Leste, teria um desempenho muito melhor, porque eles jogam na Oeste, cara, e não tem como dar jogo contra esses caras, sabe? Por mais que essa temporada o Leste esteja um pouco mais equilibrado, mas o Oeste ainda é muito superior, né, cara? Exato. E aí os caras podem ficar. Cara, o Zion pode passar aí umas 3 temporadas sem ir para os playoffs. Isso é Nossa, muito isso é triste. preocupante. Isso é preocupante pra caramba com um garoto tão promissor igual ele. Ainda bem que esse ano teremos o play-in, né? Que foi o que a gente viu na bolha. Então, mais chances para quem ficar um pouco atrás de pelo menos disputar a repescagem. Então vai ter ali um wildcard, né? Parecido com o que tem na Repescagem, né? NFL. É uma Vai repescagem. ter uma repescagem. Enfim, é a chance dos caras. Definitivamente não sei se eles têm essa possibilidade. E de novo é muito triste ver todo esse talento aí. Eu ainda gosto do Lonzo. Acho que ele tem um bom handling legal. Ele tá chutando mais bola de 3. Você gosta do Lonzo mesmo sabendo que o Lakers selecionou ele na frente do Tatum? Cara, eu não sei o que é pior, né? Você já pensou? Anthony, eu acho que, é claro, né? Se o Tatum fosse selecionado, o Lakers não teria o Anthony Davis. Mas vamos pensar que o mundo ia girar do mesmo jeito e a gente tivesse Tatum, LeBron James e Anthony Davis. Entrando no multiverso aí de que o Lakers draftou o Tatum. Cara, Exato, seria entra um nesse absurdo. multiverso, meu Deus do céu. É igual o time indo pro futebol americano aqui, né? O Chicago Bears draftou o Trubisky na frente do Nossa, na Mahomes. frente do Mahomes, cara. Putz, isso é coisa de louco, né, cara? Puta que. Não tem como Enfim, explicar. vamos partindo agora para o pivô. O pivô Pivô. do nosso time do Oeste, reserva. Bom, Reserva. O titular foi o Jokic, né? Unanimidade entre nós dois. E unanimidade, o cara que está disputando MVP, está na corrida do melhor jogador da liga, não tinha como não ser o nosso titular. E para reserva, cara, eu escolhi um cara que foi bem cornetado esse ano pelo Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, para quem não sabe, é comentarista com muita notoriedade na TNT Sports, nos Estados Unidos. E, cara, me escolheu agora, já falando, é o Rudy Gobert, o francês, 2 vezes melhor defensor da liga, que brincou pra caralho com o Covid, né? Foi realmente bem chato da parte dele, aquela parada dele ficar ironizando o Covid no começo da pandemia, Ele foi o né? primeiro jogador a ser diagnosticado com Covid. Eu acho que de todos os esportes americanos, né? De todos, de todos. Não, E aí todos ele, só para ilustrar o que o Lucas está falando, ele, numa coletiva, ele não sabia que estava contaminado e ele brincou. Logo no começo de março, né? Foi no começo de março. Tava uma pré-conferência ali, com vários microfones e tal, e aí tava estourando a pandemia, começando, e ele não sabia que estava infectado, ele fez uma brincadeira de
colocaram a mão nos todos os microfones, assim. Passou a mão no nariz. Cara, 3 dias depois, ele E foi por isso que a Liga parou. Foi nesse jogo. Era foi. Oklahoma e Jazz. Isso. Os caras no meio do jogo cantou o hino, os caras bloquearam. Não, galera, manda todo mundo embora, porque não tem como. E ele ainda fez a brincadeira. Triste. Enfim. Mesmo assim, e tendo sido cornetado porque realmente ele ganhou um contrato gigantesco para essa temporada. O Gobert, que recebeu um contrato de 205 milhões, se eu não me engano, por 5 anos, né? Mais de 40 milhões de dólares por temporada, se você fizer a média. Realmente foi bem cornetado porque ele é um cara que não pontua, cara. Por mais que ele seja, talvez não, o melhor pivô defensor da liga, ele é um cara que não contribui quase nada ofensivamente, se podemos dizer assim. Ele tem seus rebotes ofensivos, claro, muitos rebotes mais defensivos do que ofensivos, mas defensivamente ele é um cara que contribui demais, né? 2 vezes o melhor jogador defensivo da liga. Ano passado ficou em 3º lugar, né? Ficou atrás do Giannis e do Anthony Davis, mas é um cara que defensivamente é o melhor da liga e para mim ele é o melhor segundo pivô da Conferência Oeste. Então, é isso, assim. Para mim, ele também foi. Sobrou. Ele foi o meu escolhido aqui como center reserva. Eu não acho que, por mais. Ele é o time de melhor campanha, ele tem a melhor defesa da liga, ainda é do Lakers, mas o Jazz é a segunda melhor defesa da liga, toma 107 pontos só. E o Utah tem o melhor net rating, que é a porcentagem ali de por quantos pontos você ganha. Então, que está em 9,1. Muito bom. O Utah joga como se fosse, cara, o último pão que tá na mesa, sei lá, num orfanato, sabe? Não sei qual analogia eu posso usar aqui. Os caras, correm como uns loucos, marcam igual uns loucos. Parece que todo jogo é jogo de playoff. Sim. Não sei por quanto tempo eles seguram essa velocidade. E tem que deixar claro que ele pediu desculpa aqui. A gente citou a questão do corona, ele pediu desculpa. Sim. Na época, ele passou o coronavírus pro Donovan Mitchell, que é a estrela do time. Ele se recuperou, jogaram até na bolha. Caíram lá para Denver naquela primeira série inacreditável, mas ele se desculpou, tá tudo bem com os caras, e ele se mostrou arrependido e botou a cabeça no lugar. Os caras estão jogando demais. Então, liderando a liga com melhor campanha, o time do Utah. Melhor campanha, boa. Beleza. Finalizamos então o Oeste, nossos 7 selecionados. Finalizamos. Parecido, né? Nos guards a gente... Doncic e Lillard... só a discordância foi Ja Morant e Booker. Sim. E Davis e Paul George, porque eu aproveitei as pessoas que eu não citei, os jogadores que eu não citei como titular, e acho que você foi nessa mesma linha, concordando com o Ingram. No leste, eu vou já falar dos 3, porque eu falei muito deles no outro cast como justificativa para não colocá-los, né? Muito pelo desempenho dos caras, mas tem alguns argumentos aí que, enfim. A minha seleção ficou Kyrie Irving, Zach LaVine e o Bradley Beal, do Washington Wizards. Os meus titulares foram o James Harden, eu coloquei o James Harden como guard naquele time, e o Jaylen Brown. Então, aqui, eu fiquei fazendo uma defesa do porquê que eu não coloquei o Kyrie com média de 28 pontos. Fiquei em dúvida entre o Jaylen e o Zach LaVine, fiz até uma comparação no último jogo que eles tiveram um contra o outro. E discordei quando você colocou o Bill lá como titular, porque ele está num dos times de pior campanha da liga, não defende, ele tem um ótimo aproveitamento, ele é muito popular, Bradley Beal, pelos pontos que eu mencionei, por essa polêmica dele querer sair, mas para mim fica essa formação. Eu acho que fica justo, eu acho que o time de armadores do leste
é muito superior. Na verdade, é porque no Oeste tem o Stephen Curry, né? Não dá pra É, brincar. não dá, não dá. Mas no Leste, cara, James Harden, Kyrie Irving, Zach LaVine, o Jalen. É que o Jalen, ele é um cara trabalhador, né? Ele não é um cara super estrela, assim, ele é um cara É, que coloca o esforço e o número dele aparece. sim. Mas bate de frente, acho que é uma seleção bem pesada para guards, jogando no mesmo território lá, jogando numa mesma conferência. Sim, Queria faz saber sentido. suas picks. Tô Vamos lá, curioso. vamos lá. As minhas titulares, né? Só relembrando, as minhas titulares foram o Bill e o Brown, né? Bem polêmico, deixei o James Harden de fora. E o Kyrie Mas. Irving de fora. E, cara, falar pra você que eu não coloquei o Irving nem nos meus reservas. Muito pela pausa que ele deu lá, tava de saco cheio, saiu, perdeu vários jogos. E acho que isso pegou mal, por isso eu não coloquei ele. Acabei não deixando as 3 estrelas do Nets no meu All-Star. Então, a minha primeira pick é o Harden, por motivos óbvios. Não coloquei ele por, por uma questão de escolha mesmo no meu titular. Então, eu coloquei o Harden como meu primeiro reserva. Eu Meu lembro que você segundo, mencionou que, é, que a você forçação de tinha barra. colocado. A É, forçação de que é barra que ele fez parecido para com o sair do comportamento Houston. do Curry, né? É bem parecido, só que o Harden tá com números. Putz, o jogo que ele fez anteontem, cara, de fazer a bola de 3 no final do jogo, 16 assistências, o cara tá voando, cara. Então, realmente não tinha como deixar ele de fora desse All-Star, por mais que ele tenha feito birra pra caramba para sair do Houston, uma franquia que ele era rei. Ele tem que estar nesse All-Star. Para mim, ele é meu primeiro reserva nos armadores. Meu segundo reserva é o Zach LaVine, também, do Chicago Bulls. Tá jogando muita bola, cara. E ele merece estar nesse time. E a minha terceira escolha é o garoto Trae Young. Coloquei o Trae Young como minha Trae escolha. Young. Nossa, Não tinha como polêmico. deixar. Cara, o garoto é ofensivamente muito bom, cara. Eu sei que defensivamente talvez ele seja o pior jogador da liga, porque o porte físico Exato. dele não contribui, né? Ele é bem magro, não é alto o suficiente para a liga, né? Eu acho que Pra ele tem liga, 1,80 m, tem 1,80 m e é bem franzino. Mas o cara chuta de onde quer, cara. Eu acho que tirando o Lillard e o Curry, ele é o melhor arremessador da liga, muito jovem ainda, cara. 22 anos só. Ele veio no draft do Luka Doncic, então ele tá com média de 26 pontos e meio, um pouco abaixo do que ele foi na temporada passada, que ele foi MVP, mas ele manteve a média de assistências, de quase 10 assistências por jogos. Então, ofensivamente, ele contribui demais, cara. Contribui demais. E o Irving, pelo motivo que eu já disse, né? Deixei ele de fora e coloquei o Trae Young. Para mim ele não entra assim no overall, assim, não cogito ele para nada. Eu também não acho que ele é um jogador que seja atrativo para a franquia, que isso é muito polêmico. Para mim ele não é atrativo para a franquia dos Hawks, porque todo todo o planejamento ofensivo do outro time é em cima dele. E ele ainda é esquentado, sabe? Ele se perde muito nos jogos em relação à falta, ele tem que parar e o desempenho do Atlanta é péssimo no último quarto, é péssimo. Os caras tomam viradas incríveis. Sim. Ele é um dos piores desempenhos da liga por conta disso. Desempenho de defesa é pífio, os caras tomam 111 pontos Não, e a por campanha deles jogo. está sendo bem decepcionante, cara. Eu imaginava que o Hawks iria um pouco mais engrenado já para essa temporada, mas eles estão atualmente na 10ª posição do leste. Realmente achei que eles pudessem estar um pouco melhor, cara. E eu acho que o Trae Young teve muito buzz sobre as jogadas, tal, e acho que também muito pelo momento que ele brilhou, foi um momento parecido com o do Doncic, né? Tem essa comparação entre os dois, simulam muito, né? Como seria se o Atlanta tivesse selecionado o Doncic e o Mavericks ele, enfim. Mas para mim ele está muito mais abaixo, enfim. Sim, Por isso sim. que eu não coloquei ele, nem cogitei ele na minha lista, assim. Real. Beleza. Beleza, é isso. Mas para mim ele tá. Boa. Vamos lá, Fechado. E eu então. acho que ele vai como titular ainda, né? Como que ele tá de votação? Deixa eu Cara, ver ele se... estava muito bem votado. Deixa eu ver, eu tenho aqui, cara. Ele está como sexto melhor votado. Ele está na Então, última parcial com 737 mil votos. Né? Tá um esse é pouco o abaixo Russ.
Sim, realmente impressionante. Ele tá realmente jogando. Ele é muito popular, né? Não tem jeito. Ele tem aquela jogada que os atuais fãs da NBA gostam, né? O pessoal que começou a ver agora, que é aquela coisa da bola de três, cara. Ele joga, ele chuta da onde ele quer. Realmente ele faz cesta de meio de quadra. Ele consegue arremessar rápido, igual o Stephen Curry. Ele pega a bola, ele faz um giro, já consegue chutar. E Ele então, dribla muito, né? sim, ele dribla muito. Ele tem um ball handle muito bom. Então, acho justo. Vamos lá para os alas agora da Conferência Leste. Eu vou começar com um cara que me gerou muita polêmicas no último episódio, pessoal que... Desculpa. Um amigo meu que viu o último episódio já veio me cornetar por eu ter deixado o Yannis de fora. Mas, Verdade, cara, né? eu expus meus pontos, falei por que eu tinha deixado o Yannis de fora e, cara, eu tenho que colocar ele agora como meu primeiro Pelo menos reserva ele de vai, alas. né? Pelo menos ele vai, é complicado. Mas o Yannis é 2 vezes MVP. Por mais que seus números tenham caído pra caramba da temporada passada pra cá, o time todo do Bucks parece que não tá se forçando. Eles estão. Cara, eu acho que o Bucks, eu acabei de ver isso daqui, vem de 4 derrotas, cara. 4 derrotas Sim, seguidas. Então, os sim. caras estão fazendo aquilo que a gente falou, cara. Não precisa focar tanto na temporada regular, se poupa um pouco para os playoffs, que foi isso que pegou bem eles na temporada passada. É, Então, o Yannis é o segundo mais votado da Conferência Leste, como entre alas e pivôs. Então, tem mais de 3 milhões de votos. O garotinho sim. Antetokounmpo. E por isso eu coloquei ele no meu primeiro reserva. Eu dei uma pipocada no Yannis no episódio passado. Fiquei aqui justificando porque que eu não acho que ele é tudo isso e acabei colocando ele como titular. Deveria ter colocado. Não, não Não, deveria ter colocado. foi sensacional. Você falando, não, porque ele é ruim e tal, mas ele é meu titular. Então, mas é porque é que assim, tirando o Kevin Durant, eu acho que nessa posição, assim, nessa divisão, né, entre forwards assim, de alas, não tem muita comparação. Querendo ou não, ele acho que acho que ele é diferente do que a gente estava falando do Trae Young, que ele não é uma fera defensivamente, enfim, mas o Giannis é totalmente o contrário, ele é mega competitivo também, e ele Sim, também é muito popular. Então, sim, demais, cara. cara, é MVP, ele é o Duas reigning vezes, back to MVP, back, duas cara. vezes, né? Back to back Não, reigning MVP. ele ganhou o. Cara, ele conseguiu na temporada passada o prêmio de melhor jogador da liga, o MVP, e melhor defensor da liga. Cara, isso não acontecia Desde o Jordan, não era? desde o Akin Olajuwon, cara. O The Dream conseguiu isso em Oh, o Jordan não 95. conseguiu isso? Conseguiu também, só que em É, 87. Só os sim, dois únicos jogadores que tinham conseguido isso tinham sido o The Dream, o Hakim Olajuwon e o Michael Jordan. Só isso. Só isso. E exato, ele só conseguiu, esses cara. dois. Então eles são os 3 únicos jogadores que conseguiram esse feito. Então é realmente impressionante a última temporada dele. Sim, sim. Ó, eu coloquei. O Yannis tinha entrado na minha lista de Bora. titulares e o meu primeiro reserva aqui é o Julius Randle. Olha Ah, o só, seu primeiro reserva, o Julius Randle? Julius Randle. Tá na frente do Tatum Quanto e, tempo o New York Knicks não tem um All-Star, hein? cara, eu acho que desde o. Não, teve uma temporada que eles foram na final de conferência nos anos Ah, do 2000. Carmelo, não foi não? Eu acho que é do Carmelo. Desde o Carmelo, os caras, não sei se eu estou enganado, mas não lembro de outro All-Star deles depois do Carmelo Anthony. Eu até marquei aqui, né? Na última semana ele tá com 47% de acertos de 3 pontos. O Knicks Caramba. tá com uma temporada quase ali chegando a uma temporada positiva, o que é excelente por tudo que eles passaram. É o Knicks, né, cara? É o Knicks. Cara, e eu vi uns stats do Julian Randle, falando um pouco dele mais, ele tá com média de pontos assim, maior do que do Anthony Davis. Ele tá com 23,2. 23,2. Ele tá com número de rebotes maior do que do Embiid, Quase 11 de quase média. 11. Exato. E ele tá chegando no James Harden em relação a assistências.
quase 6 assistências por jogo. Mas enfim, para mim, eu queria falar do Randle, acho que por conta disso ele não está carregando, mas ele está motivando o Knicks a ter esperança. Esperança Sim. de, sei lá, de ir para a primeira rodada dos playoffs, tá ótimo. Tá ótimo. E, cara, vou falar da minha segunda escolha, então. Você falou. Ah, não, você falou da sua primeira, né? Tá, vou falar da minha segunda. Eu também eu coloquei o Randle também. Coloquei o Julius Randle. Realmente a temporada dele vem sendo muito boa pelo New York Knicks. Mas o Randle foi minha terceira escolha. E por isso eu já vou emendar minha segunda, que é, para mim, também futuro da liga, Jason Tatum. O garotinho de Boston. O garotinho que ama o Kobe. O garotinho que ama o Kobe. Ele mesmo, que vocês deixaram de escolher para colocar o Lonzo no time de vocês. Cara, o Tatum, por mais que ele tenha pegado... O Tatum foi diagnosticado com Covid essa temporada, ele perdeu alguns jogos e até hoje ele diz que sente ainda alguns efeitos do Covid no sistema dele. Ele diz que perde fôlego às vezes. Realmente é um cara que sentiu alguns sintomas mais graves. Né? Algumas sequelas, né? Mas, cara, não tem como deixar o Tatum de lado. Por mais que ele tenha perdido alguns jogos, ele ainda fez 23 jogos essa temporada, até agora, né? A gente teve 30 jogos, ele só perdeu 7. Então, é um cara que está com média de quase 26 pontos, melhorou do ano passado para cá. É um cara que está com média de quase 5 assistências por jogo, 7 rebotes, né? Então, não posso deixar de fora um dos jogadores mais promissores da liga, do meu Boston, claro. Eu concordo bastante, eu gosto muito do Tatum, gosto dele demais, assim. Ele é incrível, né, cara? Ele é decisivo, ele joga muito bem na defesa, ele tá com uma média de aproveitamento na bola de 3 inacreditável, e ele melhorou muito em relação ao 3 saindo do drible, né? Que o americano fala do off-dribble. Ele meteu uma bola de 3 aí umas 3 semanas atrás contra o Giannis no final do jogo. A bola não foi aquele swish, né? Não foi direto, né? Mas bateu na tabela, mas foi inacreditável. O Giannis tem uma envergadura gigante, ele fugiu dele num drible e já mandou de 3 do meio da rua. Eu gosto muito dele. Ele é o meu segundo. Beleza. É isso, minhas 3 escolhas então ficaram... Você tem que escolher a sua terceira agora, né? Ah, não, a sua terceira foi o Tatum também, né? Não, a minha segunda foi o Tatum. Ah, tá. Então, de Randle, Tatum. E a minha terceira é o Grant, do Detroit Pistons. Jeremy Grant? Caramba! Cara, ele entrou aí numa conversa de uma possível troca pro Lakers, né? E aí eu fui puxar alguns status dele. Esse time é terrível, o Detroit é terrível, ponto. É igual ao Washington Wizards, é lastimoso, assim. Tanto é que o Blake Griffin pediu para sair, os caras não sabem o que fazer com as escolhas de draft que tem, enfim. Não. É uma bagunça, uma zona completa. O Blake Griffin ganhando quase 40 milhões por temporada pediu para sair, para você ter ideia. Exato, e o cara que não tem nem 30, ele tem 31 anos, eu acho. Eu acho que tá com 32 agora. Já super novo ainda, super novo. Enfim, o Grant, ele tem um status aqui que impressiona, que ele marcou, o time, ele tá com uma média de pontos de 39%, mas o Detroit marcou 111 pontos em 100 posses contra os times de melhor campanha da liga. Isso é chocante, né, cara? Os caras ganharam do Boston, os caras ganharam do Lakers, os caras ganharam do Nets. Realmente o Grant, só acrescentando, tá fazendo uma temporada impressionante, cara. Não sei se tem as médias dele aí, senão eu posso buscar aqui. Mas, cara, ele, pra mim, tá correndo pro jogador que mais evoluiu na temporada. O Jeremy Grant realmente tá jogando muito pelo Detroit Pistons. O Pistons que tá com a pior campanha, por isso que eu não levei... É a pior campanha da liga na Conferência Leste, mas por isso que eu não levei em consideração tanto o Pistons, mas o Jeremy Grant, mas a temporada dele vem sendo brilhante, cara. Individualmente, vem sendo brilhante. E eu acho que eu me baseei muito na votação, para ser bem sincero.
porque ele foi lembrado, ele está sendo lembrado pelo público. E não é um jogador popular. Não é um jogador popular, Nada numa popular. franquia de pior. Também não é muito popular. Exato, e ele não é o Bradley Beal que está forçando uma saída, que está aí todos os dias nos jornais, enfim. Mas ele é um cara... Ele marcou 32 pontos contra o Brooklyn Nets. Então, e aí ele ainda teve uma jogada lá sobre o Kyrie Irving que foi inacreditável. Um ponto principal, ele é muito bom defensivamente. Sim. Ele é muito bom mesmo, assim. Ele anulou o LeBron James no jogo entre Detroit, no primeiro jogo da tour que o Lakers fez em jogos fora. O Lakers acabou ganhando um jogo, mas perdeu um outro de uma forma até um pouco vexatória, assim, que foi o jogo que os caras falaram que o LeBron estava cansado, e ele falou, eu não me canso, enfim. Mas porque ele teve um excelente marcador. O Jeremy marcou ele todo o jogo. Ele tentou arremessar de 3, não conseguiu, e ele ainda marca os pontos, assim. De falar que eu fiquei bem em dúvida em relação aos Fords dessa seleção, muito porque eu tinha colocado o Giannis como titular, né? Abriria um espaço aqui entre os reservas. Mas falando de talento, é claro que o Tatum supera esses caras. É que eu acho que o Tatum está sendo dragado pelo desempenho do Boston, e depois a gente vai falar mais sobre isso para tentar entender o que está acontecendo com um time que, tinha tudo para dar certo, enfim, mas o Tatum é muito mais talentoso do que esses dois que a gente citou aqui, do Randall e do Jeremy, mas não dá para esquecer. O Jeremy seria uma ótima aquisição para o Los Angeles Lakers, se eles chegassem. Seria uma ótima contratação para diversas equipes, né, cara? Uma possível extensão, uma possível gravidade, aumento da gravidade da lesão do Davis, que ele não volte, cara, cadê o Polinka lá para fazer as manobras e trazer esse cara para Los Angeles? E então fechamos assim os alas, né? Os meus ficaram Tatum, Giannis e Julius Randle. O seu ficou Tatum, Randle e Grant, né? É isso aí. Beleza. Randle, Tatum e Grant. Chama de bons alas. Os alas. Para falar do pivô, da posição de pivô, eu coloquei o Clint Capela pelo desempenho defensivo dele. Ele pega todos os rebotes do time de Atlanta. A gente eu já falei um pouco dele em relação a essa montagem do time, né, em volta do Trae Young lá em Atlanta, mas acabou que não deu muito certo. Mas o Capela continuou mantendo as médias dele em relação aos rebotes, e principalmente eu acho que a cobertura de garrafão. O Capela é um ótimo jogador. O Capela defensivamente acho que teve um jogo que ele teve mais de 10 tocos essa temporada, né, cara? Ele tá com médias incríveis de rebote e toco essa temporada. Mas pro meu pivô, eu coloquei um cara que, foi All-Star na temporada passada. Para mim é um dos futuros da liga, né? O pessoal chama ele até de Baby Shaq, que é o Bam Adebayo. Bam Adebayo, jogar o pivô e ala pivô, né? Um cara que tem muita mobilidade para jogar tanto no garrafão quanto fora do garrafão. É um jogador que não tem o problema de chute que o Giannis tem. Ele consegue arremessar bem. Ele é um cara grande, mas muito móvel. Defensivamente é um monstro, o Bam Adebayo. Por mais que o Miami esteja fazendo uma temporada bem abaixo do que a gente espera deles, né? Um time que foi finalista da NBA na temporada passada, está atualmente numa campanha de 11º lugar, mas eu não tenho como deixar o Bam Adebayo de fora dessa lista, cara. Para mim, ele está no meu time titular, tá no meu time reserva, ele é o pivô do meu time reserva, e ele é um dos mais votados também, né, cara? Ele é o 6º jogador mais votado, quase 600 mil votos, então eu coloquei o Bam Adebayo na minha lista. A minha decepção com o Bam Adebayo é porque ele impressionou muito na série
contra Boston, principalmente, e Sim. contra o Lakers, ele foi muito anulado pelo Anthony Davis, e eu esperava que ele melhorasse o jogo dele nesse ponto, assim. Sim. E em alguns jogos, ele apresentou, acho que a mesma fragilidade quando ele lida com algumas defesas mais fortes, sabe? Sim. E eu acho que ele não consegue trazer o jogo pro garrafão como o Miami precisa. Porque o Butler está fragilizado. Não sei se o Butler passa pelas... Ele não deu nenhuma declaração igual a do Tatum, por exemplo, que está com alguma sequela, algo do tipo, mas ele claramente não está jogando o que jogava e o que jogou principalmente nos playoffs, e um Sim. daqueles jogos da série final lá que foi inacreditável. Final próprio, ele teve um jogo de 40 pontos contra o Lakers, né, cara? Exatamente. Então, por isso que ele acabou não indo na minha lista, assim. Mas ele é uma escolha bem justa mesmo. Então, fechamos aqui os nossos dois times. Ficaram, então... Quer repetir o seu time? E eu repito o meu, de reserva? O meu ficou 7. Kyrie Irving, Zach LaVine, Bradley Beal, Julius Randle, Jason Tatum, Jeremy Grant e Clint Capela. Beleza. O meu ficou Zach LaVine, James Harden, Trae Young, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo e Julius Randle. E meu center, meu pivô é o Ben Adebayo. Boa. Fechado. Fechamos a listagem. Vamos agora só para o segundo bloco discutir um pouco sobre o formato do All-Star Game, que foi confirmado, notícia mega quente que saiu agora, saiu no dia da gravação do cast, e a gente vai tratar desses pontos agora. Bom, galera, voltando então, esse bloco a gente vai falar um pouco da decisão da Liga ter confirmado o All-Star. A notícia saiu hoje, no dia da gravação do cast, né? Hoje é dia 18 de fevereiro. E a gente já tinha até definido essa pauta em relação à polêmica, se teria o jogo ou não. Sim. E eu queria ouvir de você, Lucas, o que você acha sobre a confirmação e a maneira que eles vão fazer o jogo, né? Porque eles reduziram o calendário para um dia só. Sim, exato. A gente está acostumado a ver um fim de semana inteiro, né, de All-Star. Você tem lá o torneio de habilidades, tem o torneio de 3 pontos, o torneio tão aclamado de enterradas, que é sempre uma das melhores atrações, né, dessa semana de All-Star. E, cara, eles decidiram dessa vez fazer tudo no mesmo dia, né, cara? Vai ser o dia que foi... Você tem a data que foi confirmado para quando ficou o All-Star? Dia 7, né? Março, dia 7. 7 de março é um domingo, né? Cara, eles colocaram o torneio de habilidades e o torneio de 3 pontos pro mesmo horário, no mesmo dia. Como é que vai fazer? Metade da quadra é torneio de habilidade e a outra metade torneio de 3 pontos, velho? Que porra é essa? Eu não sei sei lá, vai ter um vidro no meio, né? Para os caras com proteção contra o Covid, aí fica um de cada lado. Eu acho muito... Mas, assim, você, na sua opinião, era para ter ou não era para ter? Bom, vamos lá. Cara, na minha opinião, eu acho que deve ocorrer. O All-Star Game o All-Star Weekend, né, como chamam, é um marco da NBA. A gente já vê tanta coisa acontecendo, cara. Realmente a NBA é uma organização que toma muito cuidado com essas coisas, que se mostrou exemplo, né, de como realizar a organização para prevenção de Covid. Eles são a organização que estão melhor cuidando dessa parte. E, cara, eu confio de que eles farão um belo espetáculo. A gente não pode perder isso. Realmente é algo que a gente adora assistir, aquele jogo das estrelas, né, cara? Que a gente vê os melhores jogadores da liga jogando juntos. E não é igual na NFL, que os caras fazem um joguinho bem xoxo, cara. É muito da hora de assistir o All-Star Game. É ponto pra caramba, ninguém defende. E é enterrado em cima de enterrado. E é competitivo, né? É competitivo, cara. Porque, diferente da NFL, que os caras estão ali entre o Super Bowl e os playoffs, os caras estão com medo de se machucar, a galera que ainda vai jogar. E na NBA, dificilmente acontece alguma lesão no All-Star Weekend, né, cara? Os caras sempre jogam mais leve, não é um esporte de tanta lesão igual a NFL. Então,
Quer dizer, também tem bastante lesão, mas não em jogos comemorativos, assim, sim, né? sim. Então, cara, eu acho que não pode deixar de acontecer. Na minha opinião, tem que acontecer. Eu acho que assim, Você. a NBA sempre, cara, como você falou, sempre sai com umas ideias que parecia que estava na cara de todo mundo e ninguém nunca pensou. Não passou na cabeça. Não passou pela minha cabeça colocar tudo no mesmo dia. E quando a Sim. gente se depara com a notícia hoje, a gente vê que era tão simples, né? É, Eu achava muito difícil eles postergarem ou eles não fazerem o evento em si. sim, Não, ter a nomeação dos All-Stars, eu acho que tem um impacto que ninguém consegue medir, porque os jogadores ganham bônus salarial, ganham um bônus de patrocinador, por serem eleitos no sim. All-Star. A gente está falando aqui de uma votação que quase supera a votação pela presidência dos Estados Unidos em relação a votos únicos, né? São muitos votos, né, cara? São muitos votos. E mais um gatilho que você não falou do All-Star, alguns jogadores precisam estar no All-Star 3 anos seguidos para conseguir aquele contrato max, né? O contrato mais alto da NBA. Uma franquia só pode oferecer para o atleta se ele for seguidamente em 3 All-Stars, se eu não me engano. Então, realmente é Então, muito relevante, né, cara, exato, é para uma eles. questão que está dentro da organização da liga, faz parte ali. Sim, É algo que é validador, é um indicador de sucesso de sim, qualquer jogador e também dos times em relação à visibilidade. Assim, quanto mais jogadores você tiver no seu time, quer dizer, ou se você tiver ao menos um All-Star, quer dizer que seu time é relevante. A gente fala do LeBron, do Kobe e do Michael Jordan, de qualquer pessoa que tem um feito individual, porque ele está seguidamente, todo ano, no time de All-Star, liderando a votação. Além de tudo isso, né, eu acho que a nomeação ia acontecer, a votação ia acontecer, mas também era difícil eles pularem o evento, porque é uma data comemorativa, é o All-Star de número 70, né? Então é um número redondo, dificilmente os caras iam postergar. A gente não está falando aqui, poxa, não é uma comparação como as Olimpíadas, mas concordo com você que o momento é diferente em relação à organização e a NBA realizou um evento que foram as finais da NBA no momento mais crítico da pandemia. Por sim, que eles exato. não realizariam um evento menor? Mas para mim não deveria acontecer porque a temporada é curta e Sim, porque você está gerando um fator de alto risco que é reunir pessoas ao mesmo tempo no mesmo local. E eu estou falando de pessoas que vêm de todos os cantos da liga. Eles vão fazer os protocolos? Vão. A NBA é mega rígida com os protocolos, né? A gente viu 2 semanas atrás o Kevin Durant sair no meio do jogo sim. porque eles tiveram, depois de 6, quase 10 testes feitos no dia, e uma incerteza ali, um pingo de certeza, É, falar, porque não, vamos tirar o cara. parece que alguém que ele teve contato estava com Covid, né? Alguém que ele teve um breve contato, testou Exato. Então positivo. E o Kevin Durant é um cara que já teve Covid, né? sim, e eles mapeiam tudo, tudo. Mapeiam contato. é, as críticas do Kyrie Irving foram muito porque ele estava quebrando essas regras em meio à situação que estava acontecendo. Então ele tomou gancho Sim, de jogo. A NBA não passa pano. E até por isso que assim é um fator que deixa a gente mais seguro no ponto de vista dos atletas, em ponto de vista do espetáculo, enfim, da organização. Não tenho dúvida que eles vão fazer algo inacreditável, que todo mundo vai copiar depois. sim. Mas é um fator de risco. E a temporada é curta, e aí o meu ponto clubista, né? Cara, o Lakers teve menos, Lakers e aqui não tem ninguém, nenhum titular confirmado até então. Acho que o Jimmy Butler e o Ben Adebayo vão de reservas, não como titulares, mas ninguém do Miami Heat. Mas a temporada foi mega curta, os caras começaram a temporada em dezembro. Sim, sim. Tiveram um pouco mais de um mês de descanso, nem 2 meses Exato. direito, né? Exato. Seria um tempo precioso para descansar esses caras e a gente ter uma final foda, entendeu? Como a gente estava prevendo, assim.
Eu falei no outro cast, né? Putz, eu me incomodo com o Kevin Durant, com o LeBron James, até com o Anthony Davis agora, gravando a lesão, jogando muito. Não Sim. precisa, não precisa. Deixa esses caras no banco e foca lá nas finais. Aí a liga ainda vai confirma o jogo. Como você disse, não vai ter defesa, é um tiroteio, né? De cada É, lado, é muito mais exibição total, mas é total. um fator preocupante. Acho que nesse ponto, por esses pontos, para mim, não deveria ter. A gente não comentou, mas eles colocaram também o torneio de enterradas, cara, no intervalo do jogo. Então, Isso vai estar jogando lá, intervalo, torneio de enterradas. eles vão fazer igual o Super Bowl aqui, né? Montam lá rapidinho, fazem um intervalo de 30 minutos. Não sei quantas pessoas vão participar, quantos atletas vão participar do torneio de enterrada. Acho que cada um vai lá, arremessa, enterra 3 vezes a bola, sai a nota e tchau. Não vejo como fazer de forma diferente, sabe? Mas foi uma sacada que ninguém pensou. E a gente estava brincando aqui, mas no final das contas, o dinheiro fala mais alto, né? Os direitos já estavam vendidos, a TNT teria um rombo absurdo, muitos contratos assinados. Os jogadores estavam batendo o pé, mas eles com certeza tinham contratos assinados. Se eles não tivessem, se o jogo não acontecesse, eles perderiam, abriam mão de alguma coisa. É importante ressaltar isso, não é só a liga que perde, os caras também perderiam. E tinha jogador que era a favor de ter, né? Com certeza. Às vezes era um jogador que não estava entre os contenders ali, entre os times Não os que... maiores jogadores. Exato, mas tinha jogador que queria. Você acha que o O Trae... Bill, Exato, o Bradley Bill. Beal, cara, que é um cara que rói o osso ali em Washington e tem a oportunidade porque está fazendo uma temporada sensacional. Eu tenho quase certeza que ele vai ser escolhido. E, cara, com certeza um cara desse quer jogar o All-Star Game, quer mostrar a todo mundo o seu basquete. Cara, tenho certeza que outros jogadores também desejam jogar, mas a gente sabe que os maiores, né? O LeBron já se posicionou contra esse jogo, o Giannis também o Giannis Antetokounmpo também já se posicionou contra, então realmente tem os dois lados, né? A gente não pode olhar só um lado, Exato. então tem todo um espetáculo por trás, como você disse, não seriam só os donos que perderiam, muita gente perderia muita coisa, mas vai acontecer. Teremos um jogo. Isso. Mas é isso, Lucas. Agradecendo a todo mundo que esteve com a gente em mais esse episódio do nosso cast. Tem o episódio 1A aí que eu acabei de mencionar para que todos ouçam, que é o nosso primeiro lançamento. Ficou bem legal. E esse segundo aqui também ficou bem completo. Eu acho que é um ótimo guia para quem nunca assistiu o All-Star, para ligar a TV e ficar atento, principalmente aos nomes, né? Poxa, os meninos falaram desse cara, olha como esse cara joga, nunca tinha visto, não sei de qual time que ele era. A gente com certeza trouxe bastante informação relevante sobre possíveis selecionados. E pessoal, a gente está com as nossas redes sociais já disponíveis, segue a gente lá. No Instagram é o ArremessoCast, tudo junto. E no Facebook também é o ArremessoCast, só que separado. Tamo junto, galera. Henrique, valeu, cara. Tamo junto. Até o próximo episódio. Um abraço, hein? Até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau.